Salve Maria Santíssima, Santa Noite, começando aí uns minutinhos atrasada, esperando a internet. Eu acho que já conseguimos estar ao vivo. A internet hoje resolveu esquecer da gente aqui, mas acho que conseguimos entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, que bom, gente. Pessoal chegando aí na nossa live. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, um tempão sem aparecer por aqui. E eu quero desejar a todos vocês uma Santa Páscoa, que a gente possa ter uma Páscoa assim bem ensolarada, com pouco chocolate, mas se precisar adoçar um pouquinho, a gente adoça, né? Só para não perder o sentido do que realmente é a Páscoa, né? A Páscoa que é o centro da nossa fé, né? O ápice da nossa fé, claro, depois da cruz, porque sem a cruz não tem Páscoa. Então, que vocês tenham todos uma santa e abençoada Páscoa, e nós estamos aqui para mais uma live, com a graça de Deus. E essa live, ela é diferentinha um pouquinho, porque pretende responder algumas questões, né? Eu sei que às vezes... Oi, salve Maria Santíssima, salve Maria, nossa alegria. A gente não cansa de falar, né? Salve Maria, nossa alegria. Uma santa noite a todos vocês. Uma graça muito grande, né? A gente poder estar junto. Vamos aproveitar esse meio que nós temos de comunicação para nos aumentar a nossa fé, né? Para poder dividir aquilo que a gente sabe, um pouquinho do que a gente sabe, a gente dividir aí um pouquinho. Não estamos aqui, como eu sempre falo, para ensinar ninguém, né? Para ensinar nada para ninguém, mas para dividir aquele pouquinho que a gente sabe. E então, como eu estava falando, né, a live hoje pretende responder algumas questões que vão perguntando para a gente. A gente que trabalha com véu, né, fazendo véu. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Sandra e eu trabalho aqui fazendo véuzinhos para missa. A gente produz escapulários, produz cadeias de consagração. Então, se você quiser adquirir, é só entrar aí em contato com a gente pelo direct ou pelo nosso WhatsApp. E a gente tem o site também, né? frater3marias.com.br. Só entra lá, não tem todo o nosso portfólio, eu não deu tempo ainda de colocar, mas tem bastante coisinha lá, já dá para você dar uma olhadinha e fazer esse pedidinho por lá, se você preferir. Então, muitas vezes, né, a gente tem passado por aqui para falar para vocês a respeito do uso do véu e entre outras coisas referentes, né? Só que ainda assim existem muitas questões, algumas dúvidas, pessoas perguntam e a gente vai respondendo com todo carinho, com toda caridade, né? Com aquilo que a gente sabe e vai falando para vocês. Então eu fiz aqui um compêndio de algumas perguntas, né? Para poder estar respondendo aí para vocês hoje. Agradeço a Maria, que sempre me ajuda, e a todo mundo que contribui aí um pouquinho com o nosso trabalho, com o nosso apostolado, que pretende ser esse sinal, né? Essa graça de Deus na nossa vida. Hoje eu estou aqui em companhia do Rafael, meu filho número 3, do Rogério, que trabalha comigo. Aí vocês falam assim: nossa, recebi meu pedido no capricho, tava lindo, muito bem embrulhado, muito bem feitinho. E aí eu falo: olha, Rogério, tá vendo por sua causa. É o meu José. Então é o José que arruma e que embrulha tudo para vocês, né? Todo o mérito dele. Eu faço, ele vai, embrulha, manda para vocês, ele é responsável também pelo corte. Então a gente faz esse trabalho junto na nossa casa. E então, assim, hoje nós viemos aqui para responder algumas questões, trouxemos algumas perguntinhas de vocês do dia a dia, que sempre fazem para a gente no privado, a gente vai respondendo. E eu falei, por que não, né, trazer essa questão aqui para elucidar um pouquinho esses pontos. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tiverem alguma dúvida a respeito, quiserem contribuir também, é muito bem-vindo, né? A gente pode estar aí comentando. A primeira pergunta, então, já que nossa live tem
esse tema, né, de responder a respeito do uso do véu, a primeira perguntinha que tem aqui é: o que é necessário para usar o véu? O que é necessário? Bom, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, eu tenho que contar isso para vocês antes, né? Eu não nasci numa família católica, né? Mas aquela católica mais de IBGE, se for perguntar assim, o que você é? Ah, eu sou católica. E não tive uma vivência, uma infância católica. Eu cresci num meio que era muito misto, né? As pessoas já se paganizando, aquela coisa toda, com os resquícios de catolicismo. Então, meu pai, ele deixava na porta da igreja, eu assistia a missa e depois ele ia me buscar na igreja. Era muito triste, né? Mas foi assim um recurso que me auxiliou para eu chegar até aqui. E a minha primeira comunhão foi feita porque na escola que eu estudava, perguntaram, né, quais crianças queriam fazer a primeira comunhão. Ai, minha avó ficou toda boba porque eu morava com ela. E ela falou assim: ah, ela vai fazer a primeira comunhão, é lindo a primeira comunhão, sabe? Mas era porque aquela coisa bonita, né, de vestir roupa branca, ainda tinha esse hábito, mesmo no modernismo, né, de botar as meninas de branquinho, os meninos também de branquinho, e as meninas de véu, então era muito bonitinho. Isso tem pouco tempo, gente. Coisa de, deixa eu ver, 30? Não mais. Talvez uns 38 anos atrás, alguma coisa assim. Então, eu fiz, né, primeira comunhão porque minha avó queria ter a neta dela, bonitinha ali no dia da primeira comunhão. E graças a Deus por isso. E aí eu comecei a fazer os estudos, né, para a primeira comunhão. E fui fazer a primeira comunhão, já 13 de dezembro, festa de Santa Luzia. Foi maravilhoso, assim, um dia incrível na minha vida. E ali eu conheci, né, muito do catolicismo, já deturpando algumas coisas. As orações que eram ensinadas pra gente já eram as orações mais modernistas, né, transformadas. E a gente não passa pela cabeça da gente que existe uma crise na igreja. E a gente tem algumas coisas que a gente não presta atenção, a gente só vai vivendo aquilo. Então, eu fiz de véuzinho, né? Meu véu tinha tiara, que é o modelinho dos nossos véus de hoje, inspirados no meu véuzinho de primeira comunhão. E então fiz a primeira comunhão, ficou muito bonita, aquelas meninas todas de véu, né? Aqueles menininhos todos. Infelizmente, na capelinha onde eu fiz a primeira comunhão, hoje não se usa mais véu, não se usa mais roupinha branca, né? As meninas, as crianças fazem todas iguais, como se não tivesse mais sexo, né? Feminino nem masculino. É todo mundo de calça jeans, tênis no pé e blusa. Não prevalecerão com a promessa de Nosso Senhor. E eu cresci, né? Sem entender que tinha toda essa crise. Quando eu comecei mesmo quando eu ouvi falar, chegou às minhas mãos esse material maravilhoso, que é o livrinho de São Luís Maria Grião de Montfort. Não é um livrinho, né? Eu diria que é um mega livro. Quando esse livro chegou às minhas mãos, né? Isso sim foi um divisor de águas. Uma transformação aconteceu na minha vida, na minha história. Eu posso dizer que tem o antes do tratado e o depois do tratado. Antes do tratado tinha a Sandra, depois do tratado é a Maria Sandra, com muito mais catolicismo, né? Muito mais de conhecimento, de entendimento. E isso graças a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, ela que caminha comigo. Então, a partir do momento que chegou às minhas mãos, eu quis entender o porquê, né? Por que tanta coisa saiu da igreja? E eu fui perguntar pro meu padre, é claro, né, que eu não ia procurar um pastor protestante, eu não ia procurar sei lá, um pai de santo, alguma coisa assim. Eu ia buscar ali dentro da minha casa o que estava acontecendo. E eu sentei com meu padre, que me explicou e falou, não, mas era assim, mas não é mais, não usa, mas por que não usa mais véu? Por que não fala mais latim? Não reza mais latim? Por que mudou a oração do Pai Nosso? Por que tanta coisa hoje é diferente? E ele falava, minha filha, é assim mesmo. Era a mesma coisa que falar assim, leia.
Aí eu comecei a ler e esse livrinho, esse livrão libertador, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, foi me puxando, foi transformando, foi levando para onde a gente está hoje. Eu sei que ela tem muito mais para mostrar. E aí a gente chega no véu, né? E isso vai responder um pouquinho a essa pergunta. O que é necessário para usar o véu? Duas coisas, né? Primeira coisa, ser mulher. Não dá para usar véu se você for homem, então não tem jeito. Então, ser mulher é necessário. Se você é mulher, você deve usar véu na igreja e até para fazer suas orações em casa. Outra coisa que é necessário, ser católica. Então, se você é católica e é mulher, sim, você deve usar o seu véu. Ah, mas o meu padre falou que eu não devo usar véu. Esses dias eu atendi uma cliente que ela falava assim: eu não sou casada na igreja, né? E eu comprei o véu com você, até falava pra ela: olha, manda uma fotinho pra gente, porque a gente gosta, né, de divulgar, de ver como é que ficou lindo, porque todos ficam lindos, né? Você imagina a gente olhar o nosso véu. Ah, esse aqui tá em promoção pra vocês, depois eu vou falar. Olha que lindo. Aí você vê a mulher de véu, ela comprou o véu com você, quando você vê, ela se transforma. Olha isso, sem véu e agora com véu. É lindo, né? Parece que é a Nossa Senhora que tá cobrindo a gente assim com o véu. Então a gente quer ver. Aí eu falo assim: ai, manda foto pra gente. Aí ela falou: olha, eu comprei, mas eu não usei ainda, porque o meu padre pediu para eu não usar até que eu case. Não dá para entender. Você entende? Eu não entendo. Não dá para entender. É porque assim, o que que vai acontecer? Depois que ela casar, ela vai ser católica? Depois que ela casar, ela vai virar mulher? O que que vai acontecer? É claro que, acho que penso, né, eu, que talvez a orientação seja que você viva a castidade enquanto você não casa, né, não oficializa seu matrimônio, né, na Santa Igreja. Mas orientar que você não use o véu, que vai te... Tá descobrindo por quê? Tá te fazendo mais santa? Tá te fazendo uma pessoa diferente? Existe uma revolução causada pelo véu na sua alma, na sua vida? Nada disso, né? Mas a ideia de que você está em obediência. Obediência e alinhado com aquilo que a igreja sempre ensinou. Sempre fez. Porque é assim, interessante, né? Antigamente tem coisas que antigamente a gente não perguntava. Eu lembro muito, né? Claro, eu fui criada com a minha avó. E minha avó falava assim: tem que fazer. E eu falava assim, mas por quê? Aí ela falava assim, porque sim. Pronto, era o que eu precisava ouvir. Eu não piscava, não perguntava mais nada, já ia lá e fazia. Hoje em dia, nossa, a gente quer saber por quê, quem fez, quem escreveu, quem disse, é, enfim, né, o que que vai acontecer. Você vai lá pro Google, vai querer saber essas coisas. Então, assim, as gerações mudaram bastante, mas aquilo que santificou tantas almas não deixou de santificar na atualidade, né? Aquilo que a igreja fez, o comportamento das pessoas de antigamente que seguiram a igreja católica até hoje é o mesmo, né? Deve ser da mesma forma. Não dá para mudar. Sabe por que não? Por conta de um detalhe que está nas Sagradas Escrituras e que Nossa Senhora trouxe em Fátima para gente. Nos atualizou em Fátima. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se ele é o mesmo, o que valia naquele tempo, né? Aí antes de 1960, continua valendo. Por que que mudou? Deus mudou de opinião? Antigamente as mulheres tinham que usar véu e agora não tem mais que usar véu. Por quê? Né? Começa a se perguntar. Por que que eu tenho que esperar algum acontecimento na minha vida, alguma transformação, para poder usar véu? Eu já devo ter partilhado isso com vocês, mas eu vou repetir porque às vezes alguém não estava por aqui. Eu, quando entendi que eu deveria usar véu, que eu comecei a ler os livros antigos, né? Que meu padre tinha falado lá para não ler. E eu falei, não, mas por que que eu vou deixar de ler? Eu vou
Aí eu comecei nesse aqui maravilhoso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grião de Montfort, que com certeza você tem, se não tem, você está perdendo tempo na sua vida, vai adquirir o seu, de preferência com a gente, mas se não for com a gente, não tem problema, adquira e cresça a sua alma. A partir desse livro, né? E eu, a partir desse, eu fui lendo outros livros que me inspiravam e que me faziam compreender que as coisas de Nosso Senhor, elas não mudam, né? Elas continuam as mesmas. Então, se a gente quiser se santificar, a gente vai se santificar fazendo o que a igreja sempre ensinou, né? Não existe essas grandes transformações que a gente vai vendo, elas não existem. Então, com relação ao uso do véu, é simples assim. Se sempre as mulheres na igreja, até mais ou menos a década de 60, 70, sei lá, quando começaram a tirar o véu da cabeça, 80, né? Minha primeira comunhão foi feita em 81, 82, por aí. E eu usei véu, quer dizer, depois na década de 80 que foi caindo entre aspas, em desuso, sabe, por quê? Por quê? O que aconteceu a partir dali? As mulheres, elas foram ficando mais santas. Você olha nas ruas, nas praças, até dentro da sua igreja, você vai vendo as mulheres mais piedosas, mais santas, ou o inverso está acontecendo, né? A piedade vem decaindo, as modas vêm ficando cada vez mais horrorosas, a indecência está tomando conta. O que está acontecendo? Então a gente começa a avaliar isso, porque nós somos seres inteligentes, nós pensamos e observamos, né? Nós não estamos julgando, não é aquela coisa de que, tudo hoje em dia não julgueis, né? Mas nosso Senhor falou pra gente, julgai segundo o reto juízo. Então a gente vai olhar aquilo e vai entender. Não, peraí. Antigamente as mulheres todas usavam véu na igreja e eram mais santas. Claro que sempre teve pecados, né? Muitas almas foram para o inferno e se perderam, mas isso ajudava a leitura dos livros piedosos, orações legítimas, a missa católica, tudo isso ajudava. Por que hoje iria ser diferente? Né? Então, essa é a pergunta. Não quer dizer que um pedaço de pano, um véu, vá te santificar e te levar para o céu. Mas com certeza vai te favorecer a ter momentos de oração em que você possa viver com mais piedade a sua religião. E por isso que a gente fala, né? São Paulo diz, a gente não fala. São Paulo fala pra gente. A gente usa véu também por causa dos anjos, né? E os anjos são atemporais, ou seja, eles estão em toda parte. Então, quando os anjos olham para uma mulher de cabeça coberta, né, usando véu, ajoelhada ali no seu momento de oração, quer seja na igreja, quer seja na sua casa, quer seja na procissão, eles têm mais motivo de dar glória a Deus, de glorificar Deus por essa diferença. Enquanto ao homem, ele tem que descobrir a cabeça, porque ele é a cabeça, né, é chefe, né? Então ele é o Cristo visível, digamos assim. Enquanto o homem descobre a cabeça, a mulher, ela cobre a sua cabeça. No cabelo está a nossa glória, né? Quem não gosta de... Qual mulher aí que não gosta de ir pro salão, enfeitar o cabelo, né? Pentear, vir com o cabelo bem bonitão, escovadão. Aí fica lá toda maravilhosa. A gente vai pra igreja, fica lá. E a gente é muito visual, né? As mulheres são muito visuais. Serve, inclusive, para nos proteger de nós mesmas. Porque quando colocamos o véu, ó, ele cria assim uma barreirinha, tá vendo? Faz assim, ó. Então favorece para que a gente não olhe para os lados, se concentre somente naquilo que é importante, nas nossas orações em Nosso Senhor, que merece toda a glória. E também, cobrindo nosso cabelo, né, nós cobrimos essa nossa glória. Cobrimos, deixamos que somente a glória de Deus apareça. Então o véu, ele tem essa proposta, né? Esse objetivo, uma das finalidades, que são muitas, né, do uso do véu, é que vai cobrir a sua glória
para permitir que somente a glória de Deus apareça. E ali você fica oculta. Aí, claro que não vai ter sentido, por exemplo, você usar um véu verde limão, né, fluorescente, para que apareça na igreja, que todo mundo olhem para mim, olhem, gente, como eu tô linda de véu. Não é essa a ideia. Também naquele véu cheio de frufru, de babado, de brilho, de não sei o que, com lantejoula. Não tem, não é isso. Porque se a finalidade do véu é ocultar para que a glória de Deus apareça, então quanto mais, né, sóbrio, piedoso ele for, melhor. Então, por isso, a gente precisa estar atento também a esse detalhe, a escolha, né? E aí entra outra pergunta aqui, que eu já vou responder, porque eu falo beça, né, gente? Mas é para tentar responder o máximo possível. A questão sobre as cores do véu, né? Quais são as cores do véu adequadas para cada estado de vida? Bom, primeiro, é importante a gente saber, lembrar, né, que a, o principal de tudo, o princípio de tudo é cobrir a cabeça. Então eu tenho que cobrir a cabeça, estar com a cabeça coberta quando eu vou falar com o nosso Senhor. Se nosso Senhor está na igreja quando eu estou rezando, e se eu creio, e eu creio que Ele está na minha casa quando eu estou fazendo as minhas orações, que bom, né? Então eu tenho que também cobrir minha cabeça ali, ok? Né? Então tem lógica. Então, é bom você ter também um véuzinho sempre na sua bolsa. Até porque uma amiga pode precisar, né? Você ter o seu véuzinho ali para emprestar. É importante você ter um véu no seu altar da sua sala, no seu quarto. Enfim, eu tenho véus para todo que é lado da minha vida. E fico sempre com eles, né? Quando eu vou rezar, eu coloco o véu. Mas, ó, esqueci o meu véu em casa. Você pode colocar uma pastimina, né? Uma echarpe na cabeça, alguma coisa. Às vezes você tá com um chalezinho, assim, como eu tô aqui com o véu, poderia ser um chale. E aí, esqueci, eu coloco, na procissão mesmo, né? A minha Aurora, ela quis, naquele dia, ela tem 2 aninhos, quis usar o véu. E ficou, queria arrancar meu véu da cabeça. Eu tirei o meu véu, botei na cabecinha dela e peguei a minha Sharp, que estava na bolsa, e coloquei na cabeça, cobrindo a cabeça. Então, assim, não, né, não vai fazer diferença. É um véu, não, uma cobertura. Preciso cobrir, né, ocultar aqui, cobrir minha cabeça. Então, pode ser uma pashmina, pode ser um chapéu, né, pode ser outras coisas, outros acessórios que não somente um véu. Mas é claro, para dar mais dignidade à celebração, né, às coisas de Deus, existe uma ordem e é importante isso. E como é lindo, né? A gente vê aquela igreja toda com as mulheres de véu, é a coisa mais linda. Fica muito mais bonito, mais organizado, mais alinhado. Então você tem o seu véuzinho. Para as crianças e para as mocinhas solteiras, a igreja reservou o quê? A cor branca, que representa a santa pureza. Então, se você, né, gosta muito, minha filha adora rosinha, já tem vários clientes que pedem pra gente fazer véu de criança rosa. A gente não faz, porque a gente não quer fazer nada que seja contraditório com o que a Santa Igreja sempre ensinou. E se a Santa Igreja ensinou e ela é nossa mãe, a gente segue as orientações da nossa mãe, né? Então, o branco, por representar a santa pureza, deve ser usado por crianças e pelas mocinhas solteiras. Depois que elas casam, aí, olha, gente, muito legal. Porque você deve usar o véu negro, né? O véu preto, via de regra. Mas, se você quiser optar, tem mulheres que não se sentem confortáveis, nunca usaram véu na vida. Eu, quando comecei a usar véu, meu marido, ele falava assim, ai não, preto é de viúva. E quantos homens hoje em dia ainda acham que é dessa forma? Você vai brigar com o marido por causa disso? Claro que não. Preto é muito, né? Vamos falar de feminino aqui também. Porque, afinal de contas, nós mulheres temos, né, nosso lado de gostar das coisas arrumadinhas, de ser bonitinha, né? De ter da beleza, né? Isso encanta. Nós somos atraídos pelo bom, pelo belo. Isso é maravilhoso. Então, às vezes você tá com uma roupa que você quer combinar. Então, não tem problema de você usar um outro tom que não seja o preto. Tem mulheres que optam pelo azul marinho, gostam muito, né? Uma cor que a gente
costuma vender bastante. Não tem problema. Esse meu aqui, que eu tô com ele, não é meu, é meu daqui. Esse é um rosé, eu não sei se dá pra ver muito bem o tom dele, né? Aqui na câmera está pegando. Ele é um rosé, ele é lindo, 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 lindo. Sóbrio também. Dá para uma criança usar? Não, porque como eu falei, é reservado para as crianças a cor branca. Mas para nós casadas, nós podemos usar várias outras cores. E isso é maravilhoso também. E isso ajuda porque como nós somos, né, o ser humano, ele é guiado pelos sentidos, né, o tato, o olfato, o paladar, visão, audição. E a igreja, ela sabendo disso, né, por isso que temos a liturgia, ela vai mudando de acordo com as datas, né, e tudo. A gente saiu aí da quaresma, que estavam os nossos santos, né, o crucifixo, todos vestidos, cobertos de roxo, lembrando justamente esse período, né, que nós devemos viver com mais sobriedade, mais voltado para o silêncio, então tudo coberto, tudo de roxo e tudo mais. Não quer dizer que eu tenho que colocar um véu roxo na cabeça, né? Vamos prestar atenção nisso também e sermos alinhados com isso. Mas aí sim, né, a gente convém, a gente pensar, poxa, eu vou para missa, eu não vou procurar um tom mais aberto, já vou procurar uma coisa mais sóbria. Então, usar um negro, né, um véu preto, um marinho, fica muito adequado. Mas se você quiser, né, agora é Páscoa. Nossa, que legal, vamos suavizar. Até a questão mesmo do clima, né? Então a igreja pensou nisso. Então, em alguns países quentes, liberou-se o uso de outros tons. Então, a gente não está fazendo nada que seja contraditório, muito pelo contrário. É muito interessante isso. A igreja vai pensando na gente, né? Ela é mãe, como eu falei. Então, ela vai pensando nas suas filhas. Poxa, ali tá, né, calor, você não precisa usar um preto. Às vezes você faz uma procissão mais festiva, alguma coisa, você pode usar um rosé, você pode usar um bege. O bege é lindo demais também, né? Uma cor muito procurada, o marfim. Então são cores assim neutras, sóbrias, equilibradas. Então, ó, meninas, nada de verde limão, de laranja, né, de rosa, aquele rosa, né, como é que fala? Pink. Pink. Aquele pink que deixa a gente bem aceso, vermelho. Nada disso, né? Não é isso. É claro, você tá com um chale rosa naquele dia, você precisou esquecer o seu véu, você põe o chale na cabeça, porque o princípio é cobrir a cabeça, sempre que estiver em oração. Agora, não vai fazer mal, né? Agora, sempre você ficar assim, não, né? Adquire seu véu aí, de preferência preto para as senhoras casadas, mas se você quiser usar outro tom, não tem problema. Como eu falei, meu marido mesmo, no começo ele falava, preto é para viúva. E aí eu tive um dessa cor. Tive não, tenho, né? Tenho vários. E a gente recomenda, se você não sente a vontade com preto ainda, porque depois você vai amar o preto. Hoje meu marido ama o véu preto, né, amor? Fala, É, a gente ama o véu preto e porque o preto ele, né, ele transmite justamente isso, né? Você morreu para o mundo e você vive para a sua família, vive para o seu esposo. E como eu estava falando também, né? Nós somos visuais, é, é como quando nós estamos num trânsito, por exemplo, que observamos os sinais de trânsito. Ah, mexi aqui. Observamos o sinal de trânsito e vemos lá, né? O sinal tá verde, é sinal que eu posso passar. Se tiver amarelo, preste atenção que já vai mudar. Aí o sinal ficou vermelho, eu tenho que parar. Então, através disso, né, as cores elas servem para isso, para nos situar. Também na igreja, né, também com relação ao véu. Eu vejo uma moça de véu branco, eu sei que, opa, ela está, né, disponível, ela é solteira. E se eu ver uma moça, né? Às vezes eu olho assim uma mulher que eu falar, né? Um rapaz está lá e tal. Não, aquela ali está de véu preto ou de véu azul. Ela já é casada. Então, sinaliza pra gente, tem esse aspecto também de sinalizar, né? Como eu estava falando da liturgia. Cada tempo tem as suas cores,
de acordo com o tempo que a gente estiver vivendo na Santa Igreja com relação à liturgia. E o véu é a mesma coisa, né? Vai acompanhando a gente nesse sentido, de acordo com o nosso estado de vida. E quer dizer que as senhoras casadas já não devem usar branco, não devem, né? Mas é claro, esqueci, como eu falei, esqueceu o véu. Pega o véuzinho da filha, vai comungar, coloca na cabeça e usa, não tem problema. Mas é importante você ter o seu próprio véuzinho, né? E a gente se apega. Tem mais pergunta aqui. Tem que ser casada na igreja para usar o véu? Isso perguntam demais pra gente. Falar pra vocês que você toda, né, como eu falei, por ser católica e por ser mulher, são os dois motivos principais para se usar o véu. Se você não é casada na igreja, peça a Nosso Senhor essa graça, né, e se inclina, se abra a vontade dele para sua vida, porque o véu não vai te salvar do inferno, não vai. Mas você receber os sacramentos com toda certeza, né? Você ter uma vivência católica, com certeza. Então, se você passar a vida, ai, eu não gosto, não, ai, véu na minha cabeça, tem pessoas que são mais assim, mais inquietas, né? Vai rezando, pedindo a Nossa Senhora, olhando para Nossa Senhora. A minha imagem tá tão linda de Nossa Senhora, dá vontade de mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Amor, pega ali para mostrar, como é que tá a imagem. Tá linda que a gente fez um véu para Nossa Senhora, que ficou linda a minha imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Que é a Nossa Senhora, né? É nossa, tudo bem, eu divido com vocês, mas ela é nossa. Então, peça essa graça, olha para Nossa Senhora e fala: minha mãe, eu quero ser como a senhora, eu não quero mais ser essa mulher velha, né? Essa mulher caquética, eu quero ser uma mulher nova, né? Não tem um homem novo? Então, você pede, quero ser uma mulher nova. Olha que linda! Peraí, devagar, devagar, devagar. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão preparados? Olha. Olha, minha Nossa Senhora Auxiliadora, gente. Que coisa mais linda que ficou. Com véu. Então você olha para ela. Nossa Senhora não deixou de usar o véu. Por que que você vai deixar de usar o véu se você é filha de Maria? Não tem lógica. Você que é filha de Maria, você tem que ficar igual sua mãe, né? Igual sua mãe. Então é você rezar e pedir mesmo: minha mãe, me ajuda a ser como a senhora. Aí você vai vencer qualquer medo, qualquer sabor, qualquer prelado que estiver falando o contrário, ou que a igreja sempre ensinou. Que quando eu comecei a compreender que eu tinha que usar véu, eu corri pro meu marido, né? Aí eu falei: amor, o que você acha? Eu de usar véu, eu morrendo de medo, né, do que ele ia falar. Aí ele virou para mim e falou assim: você não estudou a respeito? Eu falei: estudei. E você não entendeu que você tem que usar o véu? Aí eu falei: entendi. Então, por que que você não usa o véu? Por que que você não vai usar o véu? Você usa o seu véu. E mesmo sem ninguém na igreja usando, aí ele falou: qual o problema? Se você entendeu que tem que usar, você usa, né? E eis aqui eu hoje fazendo os véuzinhos de Nossa Senhora para vocês, filhas de Maria. Então vamos aproveitar e olhar o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo é a nossa mãe, auxílio dos cristãos, que ela rogue por todos nós. E, amor, me ajuda aqui agora. Mas ficou linda, né? Depois vocês comentem aí o que vocês acharam da nossa mãe auxiliadora. Olha que linda! Com seu véu. Então é assim que ela quer ver as suas filhas, né? Todas como ela, usando seu piedoso véu, como a igreja sempre ensinou. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A partir de que idade se usa o véu? Ai, eu fico pensando, se eu tivesse nascido assim, eu nasci católica, né? Meu nascimento se deu na pia batismal ali, quando o padre derramou água na minha cabeça. Eu tenho certeza que foi ali que minha Nossa Senhora Auxiliadora me segurou e falou: essa é a minha filha. E eu me apeguei nela e falei: sim, essa é a minha mãe. Estamos juntas até hoje, ela que tem me mostrado os caminhos que eu devo seguir. E só que não foi sempre assim, né? As coisas não aconteceram como deveria acontecer, porque já estavam caindo em desuso, ninguém usava véu. Imagina as crianças, então, pior ainda.
Então eu não uso véu desde a tenra infância, nada disso. Mas, se nascer uma menina, ela já deve usar o véuzinho, né? A gente faz véu para bebê, o véu baby, com tiarinha para sustentar ali na cabecinha. É lindo demais, né, gente? Vocês vão ver aí nas postagens, no feed, nos stories, nas coisas que a gente vai postando. E é lindo, né? Quando a gente vê um bebezinho usando véu, a gente fica encantada, a gente não consegue. A gente fica assim, não sabe se olha pra mim, se olha pra a filhinha da Rogéria, lá da capela, né? Onde a gente assiste a missa, com o véuzinho dela, e ela colocou e amarrou aqui assim. Gente, que coisa mais fofa que ela ficou. E eu falava pra ela, ai, gente, que bebê mais linda. E eu brigando comigo mesmo, não tô prestando atenção na missa, mas dá vontade de apertar aquela fofurinha, né? Então, desde que você nasce, né, nasceu a bebê, ensina ela a usar o véu, que ela tem o gosto, que ela te olha, às vezes é difícil, né? A criança fica puxando, a gente fica ali sustentando o véu e o véu escorrega, você bota e o véu escorrega e puxa e coloca de novo, insiste e vamos, né, usando o nosso véu. Então, desde que se nasce, a gente pode e deve usar o véu. E é bom, porque quando cresce não fica naquela coisa de que, eu não sei se eu me acostumo a usar véu, eu não sei se eu faço, se eu não faço, né? Já usa, então para ela vai ser uma coisa muito normal. Eu acho que tá acabando o horário da nossa live aqui. E mas deu para esclarecer bastante dúvida, né? Mas acho que ainda dá um tempinho. As cores do véu a gente já falou. Em que ocasião devemos usar o véu? Em todas as ocasiões que se esteja na presença de Nosso Senhor. Mas eu vou para um casamento, tem que usar? Deve usar seu véu. Enfim, nas igrejas que não têm o hábito, né, de usar o véu, nas igrejas que não tem rito tradicional, às vezes as mulheres começam a usar o véu, como foi meu caso. Eu comecei a usar, eu ficava, né, claro, você fica tímida, não tem jeito, é fato isso. Então não estava acostumada, eu pegava meu véuzinho embrulhadinho, escondidinho na bolsa e ficava rezando para Nossa Senhora, rezando para ela me dar força para me ajudar, porque eu queria usar, mas ninguém estava usando. E você fica naquela sensação de que você está chamando atenção, né? Acontece o inverso. De que as pessoas vão achar que você está querendo ser mais santa do que elas. Um monte de coisa que passa pela nossa cabeça. O diabo também vai falando coisas para a gente poder desistir, né? E tudo mais. Isso não é, gente, uma questão só de cunho material, né? É espiritual também, sabe? E eu diria para vocês, principalmente espiritual, né? Quem é o mais interessado a desvirtuar as mulheres? Quem é o mais interessado em fazer com que as mulheres encurtem suas saias e tirem seus véus da cabeça e vivam no oba-oba e se corrompam? Entende isso? Então, quando a gente faz o contrário, a gente faz esse caminho inverso, né? Hoje eu só uso vestido, até na minha casa, não tem mais nada, não tem mais calça em casa. Já tive, sim, já usei muito. Mas depois que eu entendi que isso desagradava Nosso Senhor, não importa se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu fico feia, se eu fico bonita, e tô nem aí pra isso. O importante é minha alma, entende? Então a gente começa a perder essa coisa de critério, de respeito humano, e começa a querer mesmo agradar Nosso Senhor. E aí eu ia com o véuzinho ali e falava assim, não, na hora da consagração eu coloco. Aí tava lá a consagração e não tinha coragem de colocar. Aí na hora da comunhão eu coloco. Aí você levantava para comungar com uma vergonha e fazia assim. E falava, ai meu Deus, que o mundo acabe agora, porque meu Deus, tá todo mundo me olhando. Aí você ia com uma vergonha lá comungar quietinha, pedindo pra ninguém te olhar. E todo mundo te olha, né? Porque, novidade na igreja, tem alguém de véu que não é Nossa Senhora. E é difícil, não é fácil não, mas essa luta é recompensada, porque Nosso Senhor vê, não deixa de ser uma humilhação, né? Porque a gente fala assim, você está indo contra a maré, né? Você está caminhando de forma que ninguém está naquele ritmo, você está ao contrário, está trazendo de volta o catolicismo. Então, uma luta muito grande, uma luta muito grande mesmo. E a gente vê aquilo ali que é uma força sobrenatural que a gente tem que ter.
É a Nossa Senhora te puxando de um lado, como eu falo, né? Ela puxa as filhas dela pelo cabelo e o mundo puxando do outro. E as pessoas tudo assim. Só que aí quando eu ia... Desculpa que tá um barulho aqui que não estava no planejado. Mas quando a gente vê que a gente tá no caminho certo, que é isso mesmo, que é isso que é a vontade de Deus, a gente não quer saber, né? A gente não quer saber de se a gente tá feio, como eu falei, né? Se tá feio, se tá bonito, se tá gordo, se tá magro, se... Ai, fica um balãozinho de vestido, porque a gente não tá acostumado mais a usar vestido, né? É difícil mesmo. Mas depois que vai também, você não consegue mais se enxergar de outra forma. Aí você fica pensando, como que eu fiquei tanto tempo sem usando essas coisas esquisitas, né? Como que eu fiquei tanto tempo sem usar o véu, né? Sem fazer a vontade de Deus, sem rezar, enfim, vão vindo outras coisas para nossa alma. E isso eu vou falar para vocês, eu atribuo muito à leitura do tratado. Por isso que eu falo, hoje é muito difícil, né? Os hábitos que eu deixei para trás da mulher velha são muito difíceis de serem retomados, né? Porque eu sei de onde eu vim, né? A gente que vem do progressismo, do relativismo, que tudo pode, Deus é amor, é misericórdia, Ele perdoa. Enfim, a gente sabe, a gente dá valor àquilo que a gente tem, né? Então, quando a gente começa a ter práticas mais espirituais, é muito difícil. Então, quando a gente saúda alguém e fala, Salve Maria, e às vezes alguém vai falar, você é exagerada, você tem excessos, né? A sua cadeia é muito evidente, fica aparecendo, né? Sua medalha tá muito grande. A gente não consegue fazer esse retorno, né? Porque é muito difícil. A gente sabe de onde a gente saiu, né? Do quanto foi difícil chegar até aqui. Isso eu atribuo ao livrinho maravilhoso de São Luís, que eu recomendo mais uma vez que vocês adquiram, de preferência com a gente, mas se não for, vai ser bom para a alma de vocês do mesmo jeito. E eu acho que agora a gente encerra a nossa live. É, amor? Ih, tá quase na hora. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, olha, isso aqui é importante. Se deve ser consagrado para usar véu, né? Só consagrados a Nossa Senhora que usam véu. Não, 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 nada disso, né? Como eu falei, até a época que eu comecei a usar véu, eu não era consagrada a Nossa Senhora. E eu comecei a usar véu. Ela já me chamou, ela já começou a... Desculpa, mexi aqui de novo. Ela começou a falar algumas coisas que eram importantes para minha alma. E aí eu fui... Hã? Aí eu fui falando, né? O meu Rafael falando aqui, lembrando de algumas coisas da minha vida. Então eu fui fazendo aquilo, né? E a gente vai obedecendo, vai seguindo a luz, né? Vamos seguindo a luz. E então quando a gente tem essa transformação, a gente não quer voltar atrás e a gente fica pensando, né? Não, eu não sou consagrado, mas eu vou usar o véu. E aí você usa o véu e Nossa Senhora vai te falando, aí ela vai te chamando, né? Aí você vai caminhando. Aí você lê o livro, o tratado. Aí lê o tratado, você se apaixona. Você quer aquilo pra você. Você entende assim, não, eu não sou digno disso. Mas se ela está me chamando, eu vou dar o meu sim. Aí você dá o seu sim e se consagra. Aí ninguém te segura, porque assim, você tá na mão dela, né? Se você tá na mão dela, quem mais vai te segurar? Ninguém mais vai ter domínio sobre você. E aí você não se preocupa mais com muitas coisas, você só quer mesmo fazer a vontade de Deus e de Nossa Senhora, né, que vai te auxiliando. É necessário fazer alguma oração para se colocar o véu? Não, não é. Existem algumas orações aí, né, que são divulgadas pela internet e tudo mais, mas a gente, se quiser fazer, você faz, né? Você pede para Nosso Senhor te cobrir ali com véu e tudo mais. Tem até uma oração anônima, parece que foi um monge que fez. Mas não tem nenhuma necessidade, né? Você vai colocar o seu véu. A gente, na verdade, a gente chega na igreja tão ansioso para ver Nosso Senhor. Eu geralmente faço assim, já tô doido para ver Nosso Senhor, já coloco o véu, já vai fazendo essas orações direto
para ele, nas orações cotidianas. Então, não tem nenhuma oração específica para usar o véu. É claro que no começo a gente vai agradecendo, você falando assim, ai, Senhor, me deu força para, né, colocar na hora da comunhão. Aí depois você toma mais confiança, coloca na hora da consagração. Aí daqui a pouquinho você está colocando na entrada da igreja, tá falando Salve Maria com todo mundo e assim você vai. Mais pergunta aí? Não? Mesmo sendo pecadores, devemos usar o véu? Ah, meu Deus do céu, aí mesmo que a gente tem que usar o véu. Usar véu, cadeia, fazer consagração, isso não é porque a gente é santo, muito pelo contrário, né? Deveria ser, mas é porque a gente é pecador mesmo que a gente deve usar véu e rezar mais e estar joelho, é porque peca mesmo. E é necessário benzer o véu antes de usar? Essa pergunta é boa, hein? Hein, seu Zé? Muito boa essa pergunta. Não precisa usar o véu, benzer o véu para usar, né? É claro que tem padres que gostam muito, e se gosta de benzer, leva, sabe, benze tudo, benze véu, brinco, tudo, assim. Mas não precisa, né? Não faz parte, não existe nenhuma benção específica que o padre dê porque você vai estar usando o véu. O véu é como se fosse uma cobertura, né? Um chapéu. Uma vez eu fui, quando eu comecei a frequentar a igreja mais tradicional, e eu fui até o padre para ele, falei, ai padre, você pode benzer meu véu? Aí ele foi e falou assim, o véu é como um chapéu, você benze chapéu? Aí eu falei, não, nunca benzi nenhum chapéu. Ele falou, então, você também não precisa benzer o véu. Então, assim, às vezes a gente tem coisas que a gente também são equivocadas, né? É importante a gente saber disso. É claro que, como eu falei, não faz mal. Se você encontrou um padre, o padre gosta de fazer algum ritual, benzer véu, e tudo. Tem gente que quando casa faz a troca do véu, né? A moça entrega o véu branquinho e o padre entrega o véu preto, deve ser muito bonito, nunca vi, mas tem alguns lugares que eu já ouvi falar que fazem e as pessoas ficam muito felizes, né? As noivas. É bem legal também. Então, não sei, não tem nada demais nisso, não vejo nada demais. Mas assim, não é algo que seja necessário, que vai abrilhantar mais ou diminuir de alguma forma, né? Eu acho que é isso. E a gente vai precisar encerrar nossa live, por mais que eu fale. Ai, gente. Ó, eu prometo que vou fazer a promoção desse véu aqui. A gente tá com uma mega promoção dele, né, seu Zé? Ele falou isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, a gente tá com ele disponível. Esse aqui é o rosé, como eu falei, rosé. Não dá pra perceber muito o tom dele aqui. Deixa eu ver se mudando a luz, eu não sei mexer nesses negócios aqui não. Então, esse é o rosé. Tem o branquinho, tem preto dele, tem que cor? Marrom e tem marinho. Então a gente tá com 5 cores dele pra você escolher qual a sua favorita e fazer seu pedido em promoção. Agradeço demais a vocês que ficaram com a gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado de alguma forma a esclarecer, né, algumas dúvidas com relação ao uso do véu. Se vocês tiverem comentário, dúvidas, críticas, sugestão, manda pra gente, né? A gente vai estar se esforçando aí para responder o que a gente souber. Se não souber, a gente vai falar, olha, eu não sei. E principalmente peço que vocês rezem por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso apostolado, pela nossa família, e que vocês tenham novamente, de novo e sempre, uma santa e abençoada Páscoa pelas mãos da Virgem Maria, nossa mãe auxiliadora. Ó, nos inclua nas suas orações, viu? Salve Maria, Santa Páscoa. Aleluia, aleluia. Tem gente entrando agora. Vou deixar salvo a live pra gente ficar assistindo. Salve Maria.